cavala, gente, no relacionamento de vocês? Às vezes vocês dão uns coice, sabe? Dão algumas coisas assim sem perceber, dá umas patadas que não precisava dar, né? Não sei como que vocês são em relação à comunicação do seu relacionamento, mas essa é uma demanda que eu vejo em muitas clientes minhas que eu atendo na clínica e também é uma demanda da minha vida, porque se eu não me policiar muito, eu sou uma cavala, que é a rainha da cavalaria, gente, vocês não estão entendendo, porque às vezes eu não meço as palavras, às vezes eu sou bruta mesmo, e hoje eu vou te ensinar como não ser uma cavala para conversar com o seu parceiro. E a primeira coisa que você tem que entender é por que a gente é cavala? Vamos começar por aí? Vamos começar pela raiz do problema? Porque nós nos sentimos ameaçados. Quando a gente se sente ameaçado, a gente ataca. Vamos lembrar da lei da selva. Vamos pegar aqui a lei da selva. Um animal na selva, ele só ataca quando ele tem uma necessidade, tipo uma necessidade de fome, quando ele se sente ameaçado, quando alguém invade o espaço dele, quando ele está com medo, né? Então ele ataca por defesa, quando ele se sente coagido. Nenhum animal tá, tô de boa aqui, vou atacar o outro. Não, sabe? Ele ataca por algum motivo. Toda ação tem uma reação. Nós, no reino humano, somos a mesma coisa. A gente só ataca quando a gente se sente ameaçado e coagido, gente. Só atacamos quando acontece isso. Então, quando tu é cavala, não é que você é cavala à toa. É porque em algum momento você acabou se sentindo ameaçada e como mecanismo de defesa você vai e ataca. Então assim, a gente sempre ataca quando a gente se sente ameaçado. E qual que é o dilema? A gente não se analisa pra ver o que nós estamos se sentindo ameaçados. A gente simplesmente ataca. Você não para pra analisar o que seu parceiro tá fazendo com você, que tá te dando medo, que tá te dando insegurança, como que o seu parceiro pisou na bola. E aí você faz o quê? Só com o mecanismo de defesa, vai lá e ataca, vai lá e late, dá um coice, vira o peteco todo e não sabe como expressar isso pra ele. Nós atacamos porque nós não aprendemos a nos comunicar. Essa é a grande questão. A gente não aprendeu a maneira certa de conversar, gente. Você viveu uma vida toda assim, pensa, quem casou aí com 25, 30 anos, você viveu uma vida toda falando de uma certa maneira, aí de repente tu casa e você tem que aprender a comunicar com o seu parceiro. Você viveu uma vida toda não tendo intimidade com ninguém, de repente você casa, você tem intimidade com a pessoa e você é obrigada a se comunicar. São poucas as famílias que têm esse ensinamento de comunicar, de uma comunicação assertiva. Geralmente o que acontece na maioria das famílias? Tem briga, filho fica sem falar com os pais não sei quantos anos, sabe, os irmãos brigam. Então a gente não aprendeu, não criamos esse repertório de aprender a nos comunicar. E aí o que acontece? Chega na vida adulta, tu é macaco velho e você vai ter que aprender a forma de se comunicar de uma maneira mais coerente. E é pra isso que eu estou aqui hoje. O nosso ensinamento da aula de hoje aqui na Escola da Meia-Noite é te dar uma ferramenta pra você aprender a comunicar com seu parceiro e não só com seu parceiro, tá, gente? Isso serve pra conversar com sua mãe, com seus funcionários, com qualquer tipo de pessoa. Você pode usar essa mesma teoria e replicar para os outros relacionamentos. Como que a gente pode comunicar de uma maneira um pouco menos agressiva? Eu quero falar hoje pra vocês a teoria da comunicação não violenta, que é um dos exercícios mais maravilhosos que eu trabalho em terapia de casal, porque muda muito a vida do casal, muda muito mesmo. E como que você vai aprender a se comunicar de uma forma não violenta? Muitas vezes quando a gente se sente ameaçado, você já lança o seu ataque, ou uma resmungada, ou fica puto, bate porta, sai do quarto, né? Ou você ignora, foge daquilo. Ou então você acaba jogando tudo pra fora, mas de uma maneira muito bruta, que é o famoso ser cavalo e dar coice. Você tá insatisfeita. E essa é a maneira que você aprendeu de demonstrar a sua insatisfação. Qual que é esse exercício? Você tem que demonstrar a sua insatisfação. Afinal, como eu falei, ninguém ataca sem ser atacado, ninguém ataca do nada. Então você tem que demonstrar pra ele que realmente você está atacando porque você se sentiu insatisfeita. Mas tem uma maneira muito mais saudável de fazer isso, que é essa teoria da CNV, que é a comunicação não violenta. Eu vou explicar pra vocês, vou dar um exemplo. Vocês sabem que eu adoro falar da minha vida pessoal, mas vamos lá.
Eu lembro que a última vez que eu vivi na prática essa teoria, que eu conheci ela, assim, essa prática mais esse ano, foi no carnaval, que eu fui viajar com o Vitor, Vitor é meu parceiro, pra cidade da avó dele, a gente foi pra Bela Vista, e lá eu fui com a expectativa que seria uma viagem que a gente ia ficar junto, porque a gente é sócio, a gente só trabalha, a gente trabalha pra caramba. E então eu fui com a expectativa de que a gente não vai trabalhar aqui e vamos ficar juntos, vamos assistir filme juntos, vamos conversar, né? Minha linguagem de amor é tempo, quem sabe aí da linguagem de amor, então tem necessidade de conversar. Vamos ficar juntinho e tal. Só que ele foi com outra expectativa, ele foi com a expectativa de eu vou descansar, né? Então, o tempo todo ele ficou no celular, jogando os jogos dele, fazendo as coisas dele, do meu lado, mas não supriu a minha necessidade, que era ficar junto, ter um tempo de qualidade comigo. Só que, na hora, hoje eu vejo que eu fui errada, porque eu achei que ele usava telepatia, né? Que ele tinha que adivinhar que eu queria isso. Isso vai ser o próximo tema da live, tá? A responsabilidade que a gente coloca o nosso parceiro pra eles lerem a nossa mente. A gente acha que o nosso parceiro tem uma bola de cristal e eles têm que adivinhar o que a gente quer. A próxima live vai ser sensacional. E eu só sei que eu não falei pra ele, obviamente ele não descobriu, então ele foi fazer essa viagem do estilo dele. E aí, quando a gente voltou, eu tava puta. Eu tava irada, eu tava com raiva. A gente passou 2 dias lá e eu senti que ele nem ficou comigo, ele nem me deu atenção. E aí, quando acontece isso, a gente fica noiada. Eu falei, nossa, eu devo ser muito desinteressante mesmo, né? Devo ser desinteressante pra caramba, porque a gente custa ter um momento pra gente, ele não fica comigo e tal. E aí, eu só sei que a gente voltou, eu tava pé da vida, eu tava grilada. E ele, tipo, o que tá acontecendo? Por que você tá grilada? E eu, porque você você não fica comigo, né? Você não me dá atenção. E aí ele, como eu não te dou atenção, criatura? Eu fiquei esse final de semana inteiro com você, eu nem queria ir nessa viagem, eu fui porque você gosta de família, né? Como assim? E eu só sei que eu fiquei muito grilada, eu fui pra minha casa, eu falei, não aguento mais, parece que não entende e tal. E aí eu respirei fundo e falei, poxa, eu posso ter, né? Você decide, você pode ter 2 finais dessa história. Eu posso ter 2 finais dessa história. Ficar puta, grilada, dormir aqui na minha casa sozinha e estragar ali o final do nosso feriado. Amanhã eu vou amanhecer de cabeça fria, a gente vai ter uma DR, mas vai resolver. Ou então eu posso usar essa porcaria de ferramenta que eu tanto falo pros meus pacientes e ter algum resultado. E foi assim que eu fiz, gente. Que aconteceu? Eu cheguei em casa, eu falei, tá, eu preciso entender o que está acontecendo e colocar essa ferramenta a meu favor e aprender a comunicar com o Vitor de uma forma que tenha resultados. E o que se embaseia essa teoria? Embaseia em 4 coisas. Primeiro, você tem que analisar a situação. A primeira fase é de observação, analisar o fato. O que realmente aconteceu? Por exemplo, quando eu fui reclamar pra ele, eu só falei assim, você não me dá atenção, você não fica comigo. Você entende que a partir do momento que eu falo isso, ele pode entender o que ele quiser, o que significa o não dar atenção pra mim, é uma coisa, e pra ele é outra. Então, o que é analisar o fato? É você realmente dizer o que aconteceu, porque o outro não é obrigado a saber o que tá dentro da sua cabeça, não é óbvio. Então, como que eu deveria falar pra ele? Não é você não me dar atenção, é amor. Nessa viagem, você não assistiu nenhum filme comigo, você só ficou no celular, você não me chamou pra conversar. Eu vou citando os fatos pra ficar mais claro, ele entender o que eu estou falando, ele entender o que é essa falta de atenção. Eu posso até dizer, amor, você não me deu atenção quando, né, aconteceu isso, isso e isso. Então, primeira coisa é você olhar a observação do fato e falar o fato. Segunda coisa, você dizer como você se sentiu. Porque às vezes a gente tá puta, a gente tá com raiva, a gente tá triste, mas a gente também não sabe lidar com esses sentimentos. E aí você pode até falar, e eu tô puta, eu tô com raiva, e isso me deixou muito triste, isso me deixou irada, eu tô irada. É muito melhor você falar que está irada do que você explodir e começar a gritar. Primeiro, analisa. Segundo, fala o seu sentimento.
fala o que você está sentindo. É muito melhor você falar que está com raiva do que você gritar e colocar essa raiva pra fora. A partir do momento que você fala, eu tô com raiva, eu tô frustrada, eu tô triste pra caramba, você já alivia esse sentimento. Então, primeiro, analisa o fato, fala do que você está sentindo. Terceiro, diz qual a necessidade que não foi suprida. Ou seja, o que você gostaria que acontecesse e não aconteceu. Lembra que eu falei que muitas vezes é um erro de interpretação? Porque pra mim era óbvio que a gente ia ficar nessa viagem juntos. Pra ele era óbvio que seria uma viagem de descanso. Os dois estavam certos. Foi um problema da falha da comunicação de expectativa. Então você tem que... Nesse caso eu falaria, olha, eu de fato esperava que essa viagem a gente fosse ficar junto. Essa era a minha expectativa. Mas você não fez isso. Isso não aconteceu. Eu estava com expectativa que a gente ia assistir um filme juntos, que você ia me chamar pra conversar e tal, e não você ia ficar só sentado do meu lado. Geralmente, a gente até fala essas três coisas. Fala meio gritado, mas fala. Que é o quê? Aponta o erro da pessoa, fala que você tá chateado e fala o que você esperava da pessoa. Muita gente já faz isso. Só que qual é o problema? Se você parar aí, nesse ponto, vai gerar o quê? Um sentimento que você só está reclamando. Não é? Tipo assim, tá, e daí? Você tá reclamando? Qual que é a sacada dessa técnica? E talvez a mais importante que você precisa gravar de todos esses tópicos é no final você fazer um pedido. Você precisa fazer um pedido. É isso que vai resolver a briga. O que é esse pedido no final? É você dizer assim, amor, por favor, na próxima viagem, não faça mais isso. Ou então, como eu fiz, né? Eu lembro que no dia eu peguei e falei assim, então é o seguinte, já que eu senti que você não ficou comigo e não me deu atenção, volta aqui pra minha casa e vamos ficar junto. E vamos assistir um filme, e assim que foi feito, né? Então, por que do pedido, gente? Quando você só fala até a sua necessidade, quando você só coloca pra fora, você não dá a oportunidade pra pessoa dela resolver. Você não dá. Você só está reclamando. Quando você faz um pedido, você está dando a oportunidade para a pessoa se redimir. Então, se eu falar assim, amor, então é o seguinte, na próxima viagem não faça mais isso. Uai, Raquel, tá, tudo bem, me desculpa. Eu não sabia que estava assim pra você. Resolveu! Acabou o problema! Não vai ficar brigando no outro dia. Entende que essa é uma técnica para você resolver problemas? Sabe qual é o X da questão? É que a gente adora brigar. Esse é o problema. A gente gosta de brigar, sabe? E tem um ditado que esse é da minha mamãe, que a mamãe sempre me falava. Raquel, quando um não quer, dois não brigam. Isso é muito verdade, gente. Se um de vocês dois não quiser brigar, vocês não vão brigar. Acontece que parece que a gente quer ter dona da razão, a gente quer ter verdade, a gente quer esfregar na cara do outro que o outro tá errado. E isso é muito sério. Se você tem essa necessidade, por favor, faça terapia, porque você tem que analisar qual é essa necessidade que você tem de sempre querer diminuir o outro. Quando você, gente, não quer brigar, você vai resolver de tudo pra aquilo se resolver na hora, né? Eu costumo dizer que quando a gente briga muito, a gente fala, sabe aquela falação louca? A gente não quer parar de brigar, a gente quer falar. Tem mulher que fala até a boca espumar. E depois que falou tudo que queria, ainda repete. Porque acha que repetindo o cara vai entender melhor. Amiga, deixa eu te contar um segredo. O homem te escuta somente 5 minutos. O que você tem que falar? Você tem que falar em 5 minutos. Depois ele entra em modo automático. Gente, eles não dão conta. Eles entram assim, ó, em tela azul e só vai balançar a cabeça. Ele não dá conta. Acabou. Então, resume tudo em 5 minutos. Vamos ser mais prática pra resolver. Amor, não gostei disso. Por favor, não faça mais. Pronto, eu estou me sentindo mal. Eu não gostei, não faça mais. Sei lá, um outro exemplo. Tu é ciumenta, foi num restaurante, não tem restaurante, né, agora na quarentena, mas sei lá, você foi no restaurante e a garçonete é muito gostosa, a garçonete é bonita. E aí, você acha que seu parceiro olhou pra garçonete, você acha que ele olhou pra garçonete. Aí o que você geralmente faz, o que a mulher faz? Emburra, né? Emburra, fica aquele silêncio mortal. E aí o rapaz pega e pergunta, amor, o que foi que aconteceu? E geralmente o que a mulher responde? Nada. Não aconteceu nada. Quando o seu parceiro pergunta o que foi que aconteceu e você fala que não aconteceu nada, sabe o que vai acontecer? Ele vai acreditar que é nada. E vai continuar a vida dele normalmente. E aí eu só sei que isso vai virando a bola de neve. Qual que é a grande sacada das mulheres irresistíveis? Responda na hora.
Entende? Se acontecer alguma coisa, responda mesmo na hora. Amor, aconteceu sim, eu tô puta sim, sabe? Não tá legal. E use isso, responda igual. Nesse caso da garçonete, se você viu que o parceiro ali tá olhando, se você acha que tá olhando pra parceira, pra a garçonete, você fala assim, amor, é o seguinte... eu não sei se tá acontecendo, eu posso estar doida, mas pra mim você tá olhando pra garçonete, eu até entendo porque ela é muito gostosa. Mas quando acontece isso, eu me sinto um pouco desrespeitada. Eu não gosto. Eu me sinto desrespeitada. Por favor, para de olhar. Pelo menos não na minha frente. Sabe? Aí se ele falar, você tá louca, você fala, eu tô te abrindo meu coração, eu queria que você realmente levasse isso em conta. Para de olhar, só isso, na minha frente não. Ah, não olhei, tá, desculpa então, eu achei que você tinha olhado. Pronto, resolveu, vai jantar, vai comer lá, feliz da vida. Entendeu? Não precisa ficar levando essas coisas, assim, a vida seria muito mais fácil. É simples fazer isso? É simples, mas eu sei que a gente tem que ter muito treino. Qual que é a moral da live de hoje, gente? Eu sei que a gente quer ser cavala porque a gente aprendeu a ser cavalo, mas você pode fazer diferente, entende? Chega de ter um relacionamento desgastante, chega de ter um relacionamento de brigas. Quando uma pessoa muda, todo o relacionamento muda. Não precisa dos dois, eu falo que terapia de casal é legal, mas bastava um na terapia de casal pra ter realmente a mudança de fato. Então, amiga, para de ser cavala. Eu sei que dá raiva. E dá raiva por quê? Porque você foi ameaçada e todo animal que é ameaçado ataca. Mas... é possível você conversar de uma maneira diferente. É possível você dizer, amor, estou chateada por causa disso. Você não cumpriu aquilo que eu prometeu. Você não cumpriu aquilo que eu estava esperando. Por favor, não faça. O mais importante disso tudo é como não ser uma cavala. É aprendendo a se comunicar. É aprendendo a dizer o que você está sentindo. Não é você ignorar, sabe? Mas é dizer o que você tá sentindo, mas de uma forma menos agressiva, digamos assim.